Amém, irmãos? Vamos começar aqui a parte 3, escatologia. Amém? Nós vamos ler aqui, ó. Na apostila aí, né? Bem lembrado aqui pelo obreiro Cauã. Quem tiver aí no canal e foi inscrito, quiser a apostila, ele tem um PDF ali. A pessoa comenta lá no comentário, né? Deixa o telefone, a gente adiciona no Zap e manda essas apostilas PDF, tá bom? Para quem estiver lá no canal inscrito lá. Os que estão aqui presencial, já está com a apostila na mão. Aqui 5.3. Há 70 semanas. Para entendermos o que são essas 70 semanas, vamos primeiro enxergá-las no texto bíblico. Elas estão relacionadas em Daniel e Jeremias. Lembra que a gente falou agora há pouco aqui, ó, que Daniel, Jeremias, Ezequiel e outros eram contemporâneos, viveram na mesma época? Aí deu um exemplo aqui, né? O Cauã, o obreiro Cauã mais novinho, depois vem o obreiro Jean, aí tem o mais de idade aqui, né? Viveram na mesma época, um estava numa parte de Israel, um na outra, mas eram contemporâneos. Então, em Daniel, vou ler aqui, em Jeremias, nós vamos ver aqui o assunto das 70 semanas, falando aqui, ó. Em Daniel, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Esses livros, irmãos, que é falado aqui, eram pergaminhos que eram usados para a leitura da palavra de Deus, não escritos por ele, mas de Jeremias, de Ezequiel e outros que ele liam ali. Ele tinha conhecimento ali e ele ia lendo, e ele, né, em oração, em meditação, ele lendo, ele entendeu. Que é o número de anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, ó, Daniel falando pela inspiração do Espírito Santo de Jeremias, aonde ele estava. Olha como é que é maravilhoso isso. Que havia de durar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Aí você fala assim, 70 semanas, nós vamos chegar nessa parte para explicar aí. Jeremias. E toda essa terra virá a ser uma desolação, espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, Deus, ele adverte, Deus, ele disciplina, porque a Bíblia fala que ele disciplina aquele que ama. Deus não passa a mão na cabeça e fica mimando, ele disciplina, ele adverte, só que junto com a advertência, junto com a disciplina, ele mostra também a saída, o conforto, a restauração, a cura para aquele povo que foi disciplinado. Amém? Isso, nós lendo a palavra de Deus, eu falo, quando eu falo Deus falando no todo, em toda a Bíblia, Deus sempre fez isso com as pessoas. Diferente do adversário. Vou perguntar para alguém aqui, para saber. Qual que é o propósito do adversário? Tirar da presença. Mas o quê? O versículo fala o quê? Pode falar. Isso. Fala, irmã Sabrina. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Matar, roubar. Então, o adversário quer matar, roubar e destruir. Ele não tem um pingo de misericórdia. Deus não. Ele disciplina, ele corrige. Lá em Hebreus chega a dizer que ele açoita aquele que ele ama. Mas ele dá o escape. Ele cura feridas, ele traz o bálsamo, ele traz a restauração. O inimigo não. Ele quer ver o fim, a morte. Ele quer que nós nos separemos de Deus. Desliguemos assim para todo sempre. Porque ele sabe
para onde ele está condenado. O diabo e os seus anjos. Ele quer nos levar junto, porque ele não se arrepende. Agora, o povo aqui, que estava sendo disciplinado, advertido, Deus estava com uma ação corretiva sobre eles aqui. E isso é para que eles viessem se arrepender, se voltar para Deus. Mas fala, pastor, mas 70 anos. 70 anos, pastor. Sendo para aprender. Porque antes dos 70 anos, Deus sempre falou, Deus sempre fez milagre, Deus sempre operou milagre, Deus sempre realizou, mas o povo endurecia o coração. O povo não se voltava para Deus. Então Deus falou assim, então, os seus antepassados já passaram lá no Egito, umas traduções falam 400, outros falam 430, não aprenderam? Então eu vou dar um gostinho para vocês também. 70 anos só. De correção para o povo voltar para a presença dele. E a gente vai continuando aqui, ó. Quando Daniel Obrigado. Pode ler para mim, por favor. Quando Daniel lia e meditava nas palavras de Jeremias, não conseguia entender o que estava acontecendo, pois os 70 anos já estavam se findando e não havia sinal de restauração para o povo de Deus. Por esse motivo, ele se aplica de oração para receber de Deus o entendimento da situação. Pela sua incansável busca, são reveladas acontecimentos inimagináveis para o profeta, para se referir ao tempo presente, futuro próximo e o futuro distante. Contudo, 70 anos se cumprirem literalmente. O povo começou a ser levado em cativo no ano 606 a.C., e o fim do exílio propriamente dito foi em 536 a.C., totalizando 70 anos. Porém, Deus revelou ao seu profeta que aquelas palavras tinham fundo escatológico e direcionavam-se para eventos importantes do tempo do fim. Na revelação, subtende-se que os 70 anos são a verdade, 70 semanas de anos, como veremos adiante. Amém? Então, Deus, no presente, pastor Ítalo, disciplina o povo 70 anos. E traz, irmã Sabrina, uma mensagem para o fim de 70 semanas. Fala assim, mas pastor, como assim? Cada uma semana, a gente sabe que a semana tem quantos dias? 7. 7 multiplicado por 70 vai dar? Ajuda, né? 70? Quanto vai dar? Alguém ajuda ele? Pode falar? 490. Certo? Então, as 70 semanas, já não é 70 anos agora, hein? 70 semanas que Deus vem falar ao povo, pastor Ítalo, que vai acontecer eventos na história, toda ela. Primeiro disciplina o povo, 70 anos, para eles aprenderem a ser obedientes. E foram depois? Nós vamos ler o livro de Daniel, versículo por versículo, estudar aqui dentro da escatologia, a gente vai ver que nem todos que voltaram foram obedientes. O povo ainda foi duro de coração. Mas como pode? Mas foram. Retratando para os dias nossos hoje, irmãos, muitos, isso eu falo, igreja de Cristo na face da terra.
Não estou falando nome de denominação evangélica nenhuma e nem nome de pastor nenhum. Estou falando de igreja de Cristo. Muitos estão assim hoje. Deus está falando, Deus está tocando, Deus está tocando, que sentido, irmãos? Deus tocar mesmo com tudo, não sobra nem a pestana nossa aqui. Ó. Deus deixa uma situaçãozinha que a gente vai sentir aquela dor, aquele chamado dele, para nós voltarmos para ele. É assim que Deus faz. A gente lembrar lá de João 15, da poda, a poda vai cortar aquilo que está nos ramos, que é ligado na videira, né? E aquilo vai doer. A árvore não grita, mas deve doer. Com certeza. A árvore não grita, mas deve doer. Trazendo para nós, que a gente é comparado com uma árvore, a Bíblia fala disso, deu uma poda em mim. Misericórdia, isso doeu. O pastor Ito, na pastora Silvia, e assim vai nos três aqui. Jesus está doendo, mas é necessário para crescimento, para amadurecimento, para a gente aprender, ter temor, ter respeito por ele. Então Deus faz isso. Então, os 70 anos, nossa vida, foi uma poda. Que poda, hein? Que poda. Para o povo parar. Opa! Deus falou através da boca do profeta Jeremias, Daniel confirmou, e nós não falamos de Ezequiel ainda. E esses acontecimentos aconteceram. Então, as 70 semanas, Deus, em 490 anos, olha, já não é mais 70 anos, é 490, vai se revelar ao povo o que vai acontecer. Isso nós falamos de escatologia. O que é mesmo escatologia? É o estudo do final das coisas. Maravilha. Então, esses 490 anos acabou. Então, nós vamos agora falar do início dele, quando começou. E não sei se vai dar tempo, né? Mas não vai. Mas a gente vai chegar até uma parte aqui. E eu creio que na outra segunda-feira nós vamos falar. Nós vamos concluir, né? Vamos dizer quanto tempo ainda falta para essas 70 semanas se cumprir. Isso falando do fim. Mas se fala assim, mas isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Nós vamos ver que o Daniel aqui, há tantos 1000 anos atrás, Deus usa ele para profetizar isso. E na história do povo de Israel, isso vem se cumprindo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos ler aqui. 5.3.1. Aqui, ó. Todo mundo viu? Esse aqui. Isso aí, vocês que vão ler. Maravilha. Glória. Vocês lêem bastante. 5.3.1. Isso que eu fiz esse comentário aqui, ó. Eu já falei disso aqui, por isso que eu não li. Para ficar claro, tá bom? Já falei. Mas vocês leem de novo. Agora nós vamos ver aqui, ó. 5.3.1. Período das 70 semanas. Período das 70 semanas de anos. Primeiramente, vejamos o que diz o texto. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Os irmãos, acompanhem a leitura comigo para vocês entenderem. Sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha que maravilha. Até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. Quem é bom de conta aí? 62 mais 7, quanto que dá? 69. Perfeito. Então, no texto aqui, nós vamos chegar lá na última. Estamos lendo 69 semanas. Aqui não são anos. Nessa multiplicação que eu fiz de 70 vezes 7, 400 e... Pastor aí? 90. Aí, então, vamos lá. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos de delícia, de fartura. Angústia. Lê para mim em voz alta, por favor. Angustiosos. Lê aí,
Ô, Belijan, também. Angustiosos. Pastor, leia. Angustiosos. Olha, irmãos, em tempos angustiosos. Tempos angustiosos, irmão, é tempo de morte, de falta de coisa, de dificuldade, de perseguição, de resistência, de gente sendo preso por causa da palavra, gente sendo morto por causa da palavra, e gente também morrendo também por desobediência também. Então, tempos angustiosos. Isso, os 490 anos. Estou citando os números para ficar bem claro, tá? Então, para ficar mais claro ainda, para ninguém esquecer. 70 semanas, pastor Ito, vamos começar com o senhor, né? Uma semana equivale a quantos anos? Uma semana. Um ano? Não, mais não. Não é. Ainda fiz as contas aqui, a Sabrina ninguém respondeu. Não é. Se alguém dos que ouviram aqui pode falar. É 70, né? 70? Não, uma semana equivale a quantos anos? 490. Não, uma semana. Eu falei uma semana. Não estou falando de 70 semanas. Equivale a quantos anos? 7 anos. Se 7 multiplicado por 70 são 490, ficou claro? Uma semana equivale a 7. Fala, Benjamin. Pode falar. 7 o quê? Anos. 7. Não, 7 o quê? 7 anos. Isso. Fala, Benjamin. Muita coisa. Não, eu tô falando bem devagarzinho aqui para vocês entenderem. Então, sim. Ó, 70, não é 70 anos, 70 semanas. São períodos da história. Ainda falei do povo judeu. O povo judeu não começou a história só em Daniel, começou antes. Então, são 490 anos da história do povo judeu. 70 semanas. Ainda deu um exemplo aqui, 70 vezes 7, quanto que é? Não. 490. Fala mais alto. 490. Então, se 70 semanas são 490 anos, uma semana, pastora Silvia, é o quê? 7 anos. 7 anos. Ficou claro isso? Brujinha, ficou claro? Eu só queria entender quando começa isso. Não, eu vou ler agora. Não, eu vou ler agora. Eu vou ler, ó. Por que eu estou indo devagarzinho? É para ficar bem claro para vocês entenderem. Eu não posso correr. Não tô com pressa de correr, não. Não sei também se tenta alguma coisa que fala sobre Messias, que ia nascer. Isso, tá aqui. Nós vamos chegar lá. Então, vamos voltar aqui pro texto aqui, ó. E depois, fala aqui então. Pode falar. Não, ele tá fazendo. Tô falando pra ele, uma semana são 7 anos. Uma semana eu estou falando um dia nosso, que é 7 dias. 70 semanas. Só que aqui é uma contagem da história. E a história, ela é muitos anos. Então, por isso que 70 semanas aqui, ó, não esqueçam de uma coisa, ó, quando a gente fala de escatologia, o que é escatologia, não? Nós sabemos. Não, eu não ouvi. Sei. São coisas que referente ao fim. Escatologia é isso. Está falando de coisas que vai acontecer no fim. Não é agora no presente, é no fim. Certo? Então, a gente fala da história, a gente vê aqui que o povo de Israel, eles viveram muitas coisas na história. Então, quando Daniel profetiza isso, aqui está parecendo uma coisa assim enigmática, mas não é, porque a Bíblia ela vai falar onde é o início, que começa a contar que, na verdade, o próprio versículo aqui já falou. Ó, vamos voltar aqui no versículo aqui, ó. É só a gente ler e prestar atenção, ó. Sabe e entende. Todo mundo achou aí? Não, longe disso. Realmente, pastor. Aqui, ó. Para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Todo mundo achou? E trazer a justiça eterna. Todo mundo achou ou não? Sim. Onde está tudo? Para expiar a iniquidade. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia.
para ungir o Santíssimo, tem um ponto aí. Quando a gente lê, prestar atenção nos pontos, nas vírgulas, para a gente interpretar, né? Hermenêutica. A gente fez hermenêutica aqui. Não esquece não das regras. Ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem. A ordem aqui, irmãos, foi de um rei humano. Ó, para restaurar e para edificar Jerusalém. O que é edificar, humanamente falando? É construir. Irmãos, falei aqui, ó. O Cauã que perguntou, o Beiro Cauã. Mas como é que o negócio está tão fácil da gente entender? É que é normal essa curiosidade. Não. Quando a primeira vez que eu vi, eu fiquei igual vocês também. O Cauã falou assim, mas como que vai ser destruído algo? Vai sumir guerras, lutas, mortes. Quando Jerusalém era atacada pelos inimigos, os inimigos não pediam licença, não sabiam. Não cortava a cabeça. A Bíblia chega a dizer que ai das grávidas naqueles dias, na história fala que eles cortavam, tiravam ferro, colocavam um animal dentro e costuravam. Imagina a dor que uma grávida passava. Os assírios, que eles estão nesse contexto nosso aqui, eles matavam o povo, chegar a fazer, pastor, pilha com a cabeça dos homens assim, ó, como um monumento assim, ó, como um troféu. Então, muita morte. A gente leu aí, ó, tempos angustiosos. Jerusalém, obreiro Cauã, é destruída. Quando é destruída, é destruída. Se você olhar assim, olha aqui o putinho, assim, ó, cheio de casa. Aí você olha que agora é aquele campo, assim, ó, sem nada. Tudo destruído. Não tem nada. E quem que a gente lembra na Bíblia que passou por isso? Neemias. Oh, glória! Ai, que maravilha! Que bênção! Neemias vai o quê? O que Neemias vai fazer? Construir o quê? Pode falar. Os muros. Por quê? Porque não tinha nada. Essa profecia de Daniel começa lá em Neemias capítulo 2. A primeira semana. Vou mexer com a Sabrina, não foi uma Sabrina. Uma semana tem quantos anos? 7. Ô, glória! Então começou o início desses 490 anos com Neemias, na construção ali dos muros, e junto, por isso que a Bíblia é algo maravilhoso de ler. A gente fala de pessoas contemporâneas, Gabriel, junto com Neemias, tinha Esdras também. E Esdras estava fazendo o templo. Fazendo o templo, fala isso aqui, ó. Construindo Neemias o muro e Esdras o templo. E só que junto com isso aí, pastor Ito, muitos participaram da história. Zorobabel, nós vamos chegar nessa parte ainda, um monte de gente. Então, a primeira semana começou em Neemias. Aí, nós vamos lendo aqui e vamos falando, né? Para a gente não adiantar. Virem a folha, por favor. Aqui, ó, nós vamos agora para a parte 4. Aqui. Ó. Primeiro, essa profecia, e o seu fim será como uma inundação, e o fim, todo mundo achou aí? Até o fim haverá, amém? Amém? Haverá guerra, estão determinadas as nações, e fará um pacto firme com muitos, por uma semana. Vou perguntar de novo, hein? Pastor Ito, uma semana é quantos anos? 7. Glória! Aleluia! E a metade de uma semana é quantos? Obreiro Cauã. A metade de uma semana. Metade de uma semana? É. 3 anos e meio. Oh, glória! Maravilha! Fará cessar um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. O assolador aqui, irmãos, é o anticristo. E até a destruição determinada, qual será derramada sobre o assolador. Isso Daniel profetizou no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Então você vê aí, eu vejo aqui, que
a última semana. Eu ainda vou falar do tempo até chegar na última semana. Vai ser... Quando? Nós já damos um exemplo aqui, ó. O pastor respondeu que uma semana é 7 anos. O Beiro Cauã falou que metade de uma semana é 3 anos e meio. E uma semana equivale a quantos anos? Uma semana? 7, então. Mas essa última semana vai ser quando? Essa última semana. Esse último 7 anos aí? Vai ser? São 70 semanas? Então, até essa última semana se cumprir, 69 já se cumpriu. Vai ter que ter a última semana. Vai ser quando? Isso lá no... Pode falar. Fala no Apocalipse? Isso, aonde? Aonde, pastor Ito? Fala 7 igrejas? Mas aonde lá, ali no Apocalipse, que vai ser a última semana? Tá facinho. O resto agora. Então, mas em que situação ali? Na grande tribulação, não. Maravilha, é a grande tribulação. Quantos anos que é a grande tribulação? 7 anos. 7 anos. O que ele falou aqui? No meio da semana, ele vai romper o pacto. O que é o pacto? O que é um pacto, irmã Samuel? Você entende? Quero que você dê a sua opinião. O que é um pacto? Pacto, a pessoa ela fazer algo e a outra, tipo assim, eu faço para vocês, faz algo em troca para mim. Então, o pacto é uma aliança, certo? Então, o anticristo, que é o assolador, certo? No versículo aqui. Ele faz um pacto com o povo que vai estar aqui na última semana. Que é quantos anos? 7. Ah, que maravilha. Então, nós já estamos aqui falando devagarzinho, e está claro que o início da primeira semana, o Beiro Cauã, iniciou-se aonde? O início da primeira semana. Onde na Bíblia fala do seu início? No versículo aqui que nós lemos, falou, mas eu citei a passagem do capítulo. E com quem aconteceu? Com quem foi? Primeiro período? Isso. Primeira semana. Foi Neemias? Neemias. Quando Neemias vai para Jerusalém, está tudo destruído, cinza, não tem nada. Por quê? Porque houve a invasão, houve a guerra, houve o... O que aconteceu antes no período da invasão? Já falamos aqui agora como? Exílio. 70 anos. 70 anos que... 70 anos, que Jeremias profetizou. Ainda falei que Jeremias profetizou, Daniel profetizou desse aqui. Então, quando houve o exílio, a Jerusalém, onde eles estavam, que eles foram levados para a Babilônia, foi destruída. Quando fala destruída, irmãos, eu estou falando de humano, tá? Tudo quebrado, caiu tudo. A gente está vendo lá na televisão a guerra lá da Ucrânia, lá com a União Soviética, lá, a Rússia. Quando a gente pega uma imagem lá, pastor, a bomba é derrubada num lugar, destrói tudo. Morre. Você não vê nada que está erguido, cai tudo, vira só um destroço ali. Então, Neemias, quando vai lá, que é a primeira semana, ele pega tudo sem nada. Então, ele vai começar do alicerce lá. E o livro de Neemias fala isso. Isso é a primeira semana. Só que aqui eu já dei uma adiantada aqui, só para ficar bem claro. Vocês, a última semana é no período da tribulação, que são 7 anos. Amém? Amém? Vamos lá. Primeiro, os períodos se dividem em 3 da seguinte maneira. Primeiro período começou com Ataxerxes, no mês de Nissan. Nissan, no hebraico, é abril. 445
A.C. O que é A.C, Obergiano? A.C, que está aí na apostila aí. Antes de Cristo. Antes de Cristo, perfeito. Data da saída da ordem para restaurar a edificar Jerusalém. Pastor Ítalo, aonde que nós lemos agora dessa ordem? Num capítulo e um livro antes. Não. Aonde? Que nós lemos dessa ordem que foi dada aqui, ó, nesse primeiro período, um livro e capítulo que nós lemos agora há pouco. A reconstrução do Isso. Jeremias. Não. Aonde que nós lemos? Quem que profetizou? Não lembro, não lembro. Daniel. Acabei de ler aqui agora. Daniel 9, 24 e 27. Bem? Daniel que profetizou. Daniel profetizou. E só que isso veio começar a se cumprir em Neemias. Certo? Aí alguém, irmã Sabrina, a gente tem que falar essas coisas e falar bem assim, 10 vezes, para a gente mesmo pensar, sabe? E a gente entender. Aí alguém, pastora Silvia, fala assim, as duas irmãs que estão aqui, fala assim, mas pastor, se o senhor pegar a Bíblia lá, aquela parte do índice, né? Tem umas Bíblias que vem com os nomes escritos assim, igual aquela minha ali, ó. Neemias está lá atrás. E Daniel, lá na frente. Certo, pastor? Certo? Certo ou não? Neemias está lá no início. E Daniel, lá mais para frente. Como, pastora Silvia e irmã Sabrina, que Daniel profetiza algo lá e já estava se cumprindo lá atrás. Aí como é que Deus está no controle de tudo? Isso é tremendo. A gente for pensar, a gente fica maravilhado. Deus fala de algo, profetiza algo para Daniel. Ó, o que é escatologia mesmo, pastor Silvio? O significado? Falando do fim. Do fim. Amém? Amém não? Daniel profetiza algo que ele não sabia, que já vinha acontecendo lá atrás com Neemias. Mas você fala assim, mas peraí, se Neemias está lá atrás, acontece os 70 anos ali com Daniel e Jeremias, mas está uma bagunça, não está, irmãos, que a Bíblia, ela é um livro que ela é inspirado por Deus e Deus não erra, mas ela não está na ordem cronológica. O abecedário nosso não começa com A? Depois do A vem o quê? P. C. Não, tu foi certo, tem que entender. D. Depois vem o quê? F. É a ordem certa do abecedário. A Bíblia, os livros do Branco não estão na ordem cronológica, mas os eventos que é profetizado vêm nessa ordem certa. Acontece isso, Neemias participa da história, Esdras que nós falamos aqui, e Daniel profetiza aqui, ó. Olha que maravilha. Então, a gente vê que o primeiro período acontece nesse período, ó. Aqui tem mês e tem data. 445 AC. O que é AC mesmo? Nossa Bíblia. Ô, glória. Maravilha. Já estou vendo vocês tudo dando aula aqui, em nome de Você falou Jesus. de calendário, a palavra alfa, ômega, princípio e fim, vem do calendário eu li hoje, né, esqueci o nome, que é o começo e o fim, né? Sim. Que é a primeira, o começo do calendário e o fim. O senhor falou, lembrei Isso agora. mesmo. Continuando aqui, ó. Saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vou mexer de novo com você. Primeiro, quem não que profetizou isso aqui? Daniel, glória. Capítulo e versículo, para ficar melhor. Capítulo 9. Olha que bênção. Do 24 ao 27. Oh, glória. Jesus é bom. Oh, maravilha. Então, então Daniel profetiza isso. Ó, e aqui está contando, a primeira semana onde começou, né? Neemias foi comissionado pelo rei para executar este ato. Esta fase durou
7 semanas. 7 semanas. Ai, pastor. Obreiro, Cauã. 7 semanas é quantos anos? Nossa. Ninguém fala, hein? Deixa ele falar. 7 semanas. Pode falar. Uma semana é 7 anos. Vou dar uma pista. 7 semanas são quantos? Uma semana equivale a 7 anos. 7 semanas são quanto? Mas eu não sei outra forma desse teste, né? Então, 7 vezes 7, 49. Então, esse primeiro período, isso na história, é comprovado, levou 49 anos. Amém? 49? É. Uma semana equivale a 7. 7 vezes 7, 49 anos. Esse... Você falou 7 semanas. Então, uma semana é 7 anos. 7 vezes 7, 49. Esse período de construir, de restaurar e tudo foi 49 anos. Amém? Amém. Amém, pastor Ito? Então, aí vem aqui, ó, 7 semanas. Ou 49 anos. Com isso, chega-se o ano 396 a.C. Segundo período. São as 62 semanas. 62 semanas. Quantos anos que é? Pode falar. Passando 34. É. Não, é pegadinha mesmo, por isso vocês estão lendo aí. Então são 434 anos. 62 semanas. Amém? Uma semana é quantos anos não? Opa, que maravilha. Até ser tirado o Messias. Quando Daniel profetiza, e ele fala ali, o ungido oberiano, está falando de Cristo. Daniel viu Jesus? Encarnado? Não. Esteve com Jesus? Não. Andou com Jesus? Viu Jesus crucificado? Mas profetizou sobre ele. Não é uma cristofania, o quarto... Peraí, fala de novo que eu não entendi. Não, deixa eu... Não, pode falar. Eu lembrei que o Leão estava lá no fogo. Ah, tá. Agora eu entendi o que você queria perguntar. Então, mas numa visão aí, os três, né? Como é que é o nome dos três, né? Pastor. Você quer... Os três que estavam com Daniel. Você que sabe, o jeito que você quiser falar. Não sei nem. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego é o nome que foi dado dos deuses babilônicos. Mas os nomes deles de origem judaica, Ananias, Misaías e Azarias, que estavam lá na fornalha, né? E viram o quarto homem, que é Cristo. E Daniel, que não viu, não estava lá na fornalha, que eu perguntei para o obreiro Jean aqui, e a pergunta foi boa, está no texto aqui. Não viu Jesus encarnado, certo? Não viu Jesus crucificado. Viu Jesus ressuscitar? Não. Ô, pastor, Pode falar. o Daniel tinha outro nome também, não? Então, Daniel, quando foi dado o nome para os três que o obreiro Calvão falou, para ele foi dado o nome de Belsazar, que era um nome dado a um deus babilônico. Então, os 4 foi dado esse nome ali. Só que a gente sabe que quando Deus vai honrando eles ali e coisas extraordinárias vai acontecendo, né? Uma delas, a primeira foi qual? Que eu falei que hoje já. Qual a primeira manifestação extraordinária que Deus fez, pastor Ito? Com os 4 lá na Babilônia. A primeira. Primeira? É. Com os 4 juntos? Sim, com os 4 juntos. Eu lembro você. Lembra, pastor? Lembra? Não, primeira. Essa tá na 4, 5, 6 ali. Pode falar. Revelação do sonho? Foi a segunda. Não, isso aí é pra gente pensar mesmo. E você tá ligado no que estamos lendo. Pode falar. Quando... Pode falar. É da estátua? Não. Não, a estátua do sonho. Quando o povo lá, o responsável pelos presos, fala para eles que eles tinham que comer dos manjares do rei. Daniel
junto com os 3, a Bíblia fala que coloca no seu coração de não se contaminar. Aí falando da conduta deles como servo de Deus. E eles falam assim, eles oram ali, que acredito eu que em pensamento, que não dava para orar alto, nem ajoelhar no chão, porque estavam presos naquele contexto ali. Eles chegam no responsável e falam assim, olha, experimenta nós por 10 dias. Nós vamos começar a ligar. Ele falou assim, olha, eu posso morrer por causa disso. Estou dizendo as minhas palavras, né? Mas Deus coloca no coração do responsável graça, quando Daniel fala. E depois de 10 dias, a Bíblia fala que vamos ver o semblante de Daniel e dos 3. Mais formosos e mais bonitos. Olha que demonstração extraordinária ali, nossa Deus, que Deus fez. Mas Deus só fez porque eles acreditaram. Certo? Eles tiveram coragem. Eles poderiam ter morrido. Mas iam morrer salvos. E acreditaram em Deus, que Deus ia ser com eles. E Deus faz algo maravilhoso. Imagina só, trazendo para o nosso português hoje, né? O povo comendo filé mignon, pastor. Medalhão, e tem nome. Nome de tanta comida aí, que é uma delícia. E picanha, vai ajudando aí, ó, alcatra, e o nome das carnes aí, ó, carne de cordeiro, carne de carneiro, jacaré, se é boa, ruim, não sei. O povo comendo. E, então, rampa, quem gosta também, e aí vai. E nós aqui comendo alface, cortadinho assim. Couve-flor, tomate, sem tempero. Sem tempero. Não, mas comparando com a comida deles. Sem tempero. Ó, ali, só lavado. Aí o pessoal fala assim, o pessoal doido da cabeça, olha aqui. E chega 10 dias depois, os que estão comendo, tá mais bonito, mais forte, mais formoso, com aparência, e os outros, tudo um cara de anêmico, branco, barrigudo, e os outros tudo bonito. Parece que estão saindo da academia. Olha que maravilha. Então, mas foi a primeira manifestação extraordinária que Deus fez. A segunda foi o sonho. Aí. E a gente vê aqui, agora o segundo período aqui, ó. São as 62 semanas. Não, perdão, isso aqui eu já falei. Terceiro, obrigado. Né? E a gente vê que o segundo período. Não, Marcelo, não terminou de ler o segundo? É isso mesmo. Você parou em Malaquias e Mateus. Obrigado. Vamos lá, então. O Messias vem ao mundo e é morto. Pouco depois, a cidade de Jerusalém é destruída e a guerra até o fim. Esse fim refere-se ao final do tempo, das 70 semanas, que é obreiro, calma, ô glória. Qual que é a última semana mesmo? Não, a última semana, o que vai acontecer? Tribulação. Isso, perfeito. Essa é a última semana. E a última semana é quantos anos? Pastor Ito? A última semana? Quantos anos que é? Uma semana. Uma semana, 7 anos. Isso, maravilha. Olha que benção. Meia semana ainda tem. Então a gente está aqui, ó. Esse fim refere-se ao final do tempo, das 70 semanas. A última semana, que o obreiro Cauã falou. Irmã Sabrina, o que vai acontecer na última semana, não? Tribulação. Oi? Tribulação. Maravilha, isso mesmo. Foram exatamente 483 anos. E 483 anos é referente a quantas semanas o obreiro Jean? Você olha para mim. 483 anos referente a quantas semanas? Não é 70 anos? Não é 70. Quantas semanas que é? Chutar? Não, chutar. É facinho, né? Assim. Não, mas ó, uma semana não é 7 anos? 483, quantas semanas são? 69. Só fazer a subtração. 490 é 70, 483 é 69. Amém? Pastor, que isso é 49 anos. Não, eu estou no. Foram exatamente 483, estou aqui. Anos.
Aí, nós vamos aqui, isto é, 49 anos do primeiro período. Primeiro período, ó. O primeiro período foi aqui, ó. Onde iniciou a primeira semana e foi 7 semanas. Nós lemos aqui no primeiro período. 7 semanas é 49 anos. Certo? É aqui o 483, nós estamos falando até antes da última semana. Isso. Última semana tem quantos anos? Uma. Não. 7 anos. 7 anos. Tá fácil, irmão. É só tabuada. Aí, ó, vamos lá. 434 do segundo. Primeiro período, 49 anos. Amém? Se você somar 49 com 434, vai dar quanto, moça Sabrina? 483. Eu acabei de perguntar pro Berejão. Certo? 49 mais 434 do segundo período, se você somar, vai dar 483. Então, para entendermos aqui, para não ficar dúvida, pastor, e é o senhor que vai responder, olhando para mim. Na primeira semana, o que acontece, meu? De tudo? Não, tá aqui, ó, do assunto aqui. Sem olhar, olhando para mim, agora. Tanta coisa aqui. Não, mas eu falei aqui, ó, eu frisei a primeira semana e a última. Tanto é que eu fiz a mesma pergunta 4 vezes. O que acontece na primeira semana? Nós lemos Daniel 9, 24 e 27. Destruição. Então, mas o que acontece? Profetizou? Então, acontece o quê? Na primeira semana? Neemias vai lá para reedificar. O que é reedificar? É construir. Isso na primeira semana, certo? E na semana de número 69, acabamos de ler isso aqui agora, tá fresquinho. O que acontece? 69? Não, sem olhar. Acabei de ler agora. Eu já perguntei para os dois, Daniel. 69? Acabei de ler isso aqui agora. Não leu agora não, pastor? Li agora, acabei de perguntar para o Jean, para saber não. Jesus, o ungido, que fala aqui em Daniel 9, 24, 27, e, não, olha para mim, ele é morto. Certo? Ele é morto. Não. 69 semanas. Que são 483. Ô, glória. Olha para mim, pastor Ito. Não, calma aí, 69 ou 49? Não, pastor Ito. 49, pastor Ito, olha para mim. 49 é o primeiro período, são 7 semanas. 7 vezes 7, olha para mim, 49. Segundo período, aqui ó, são 62, olha, não, continua olhando para mim, é 62 semanas. Ó, 69 semanas. não, segundo período é 62 semanas. Segundo período. Porque o primeiro período é 7 semanas. Então, 7 mais 62 dá? 7 Mais 62 dá quanto? 483. Não, pastor Ito. Olha para mim, pastor Ito. Não olha para a apostila. 7 mais 62, quanto que dá? 7 mais 62? É. Não sei dizer. 69. 69, certo? O primeiro período, olhando para mim, agora não é para ninguém olhar para a apostila. Mas o 69 não está escrito aqui. Tá. Tudo está escrito. Olha para mim agora, ninguém olha para a apostila. No terceiro período. Ó, o primeiro período, que foi ele, Neemias, que ele vai lá para Jerusalém, que a Jerusalém está destruída, que Daniel profetiza que vai restaurar. Restaurar é construir. Aconteceu em 7 semanas. 7 vezes 7... 49. Então, foi 49 anos. O segundo período que pega dessa construção aqui, ó, tem até a data aqui no final do primeiro período, vocês vão ler, depois vocês vão entender o que eu estou falando. 396 aqui, ó. Vocês vão ver que depois o segundo período foi 62 semanas. 62 semanas, cada semana é 7 anos. 7 vezes 62, 7 vezes 2, 14. Vai 7 vezes 6,
42. Senhor de Deus. 42. Mais um? 43. 400 E 32 anos. Ah, é fácil, gente. Não, eu tô tocando no assunto aqui. Está dando 434 anos. Então, não, perdão, 7 vezes 2, 14. Eu me empolguei aqui com o sorriso dos dois aqui. Então, 62 vezes 7, 434. Aí você soma 49 mais 434, vai dar 483. Olha como é que tá fácil. O 483, pastor Ito, são 69 semanas. Não, tá fácil. Nossa, mas tá tão fácil, meu Deus. Gente, eu nem Ô, sei. Jean, tá eu difícil. matemática, não sei. Seja sincero. Ah, Pastor, eu não sei. pastor, Não, mas usa o papel. Conta. Falava 5, 6. Não, mas conta o dedo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois da briga com matemática, já. Não, mas tá fácil. Você é bom em matemática. Viu? Isso aí a gente aprende na primeira série, tá boada. Não aprende não no colegial. Isso é verdade, Não, mas a gente usa irmãos, os irmãos vão vir aqui, ó, vão concordar comigo. A tabuada a gente usa todo dia. A pessoa dá pra gente, ó, uma nota de R$50 lá. Cobre aí 43. Quanto que eu tenho que voltar? Isso aí, ó. A gente usa tabuada todo dia. Não é? A pessoa chega para nós lá e fala assim, ó, eu dou uma nota de R$100. É 81. Quanto que eu tenho que voltar para a pessoa? A gente usa isso aí conta no dedo. 19. Não é? O troco não é 19? É tabuada. A gente usa isso no dia a dia. Então, a gente chegou aqui no segundo período, ó. Pastor, daí já é subtração, né? Então, mas a tabuada tá junto, galera. Isso Tabuada é difícil. eu sei, mas a gente usa. Estou falando na matemática. No dia nosso, todo dia. Subtração, usa mesmo. Então, subtração, usa a tabuada. A pessoa fala assim, ó, 3 latinhas de refrigerante. Cada uma custa R$7. 3 vai dar quanto? Então, não é tabuada? Tabuada a gente aprende na primeira série. Então, tá fácil. É que isso aqui que é. A primeira vez que a gente ouve, a gente usa na primeira e segunda série. Parece difícil, mas não é. É fácil. Quando vocês lerem. Não, então, eu estou dando bastante exemplo para ficar bem claro para vocês entenderem. Nós chegamos aqui nas 69 semanas. Cada semana é 7 anos. 7 vezes 69. Então, pastor, aí está a dificuldade. Por quê? Que a gente tem que calcular. Uma semana são equivalente a 7 anos. Aí você tem que pegar isso, somar com isso. Não é somar com isso. 7. Ô, Jean, na primeiro período, que foi 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Aconteceu o período ali, que em Daniel 9, 24, 27 fala da restauração do templo. Isso foi só um período. O restante, que são 62 semanas, pega desse período até a morte de Cristo. Olha para você ver. O segundo período, que são 62 semanas. São 434 anos. Então você já sabe que as 70 semanas estão divididas num período da história e no segundo. A última semana que eu perguntei isso aqui umas 4, 5 vezes, todo mundo respondeu certo. Só para confirmar. 62 semanas. Cada semana é 7 anos. 7 vezes 62. Isso? Tem que somar assim? Não precisa somar. Você tem que só entender que o início da primeira semana acontece lá com Neemias capítulo 2. Porque o versículo está falando, pastor, quando for restaurado. Restaurar o quê? É o templo material. É um sinal que Deus deu para o povo. E a última semana, aqui fala ungido. O único ungido na Bíblia Santo é Jesus. Então tá fácil. Vocês não precisam fazer conta, nada. Só para vocês saberem, o início é Neemias. Primeira semana. E a de 69 é até a morte de Jesus ali. Mais ou menos 32 depois de Cristo, porque Cristo estava vivo ainda. Se for fazer a conta assim, na matemática. Entendeu? E a última semana, que todo mundo respondeu certo, vamos responder agora de novo. Irmã Sabrina.
Última semana, quando mesmo? A grande tribulação. Isso. Então, o que eu tenho que entender? Nós vamos parar aqui agora. A última semana que é a terceira do período. Isso. O que nós temos que entender é o seguinte. Ó. De Jesus vier a falecer. Vamos falecer, morrer, todo mundo sabe disso. E ele ressuscitar, esse foi a semana número 69. E com 49 aqui. Não. Esquece de 49. É semanas. É a multiplicação que dá 49, que é o primeiro período. Mas você não precisa saber disso. Precisa saber o início. O início é com Neemias. A semana de número 69 foi a morte de Jesus. E você sabe a história. Ele ressuscita, igreja primitiva. Só que desse período, Jean, até a grande tribulação, há um intervalo de tempo. Que está acontecendo um monte de coisa na história. Só que para findar as 70 semanas, vai acontecer nesse período da grande tribulação. Amém? Amém? Pode falar. Por que a gente não está ainda na primeira tribulação, já que já passou 7 anos após a morte de Cristo? Não, porque tem esse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo que nós estamos no intervalo. Eles são no intervalo de tempo. Nós estamos no meio do intervalo do tempo, é isso? Não, do tempo que nós não vamos poder concluir hoje que a hora nossa já foi, mas nós vamos voltar nesse assunto segunda-feira que vem. Paulo, em Romanos 11, 35, ele fala que nós estamos na plenitude dos tempos, que fala dos gentios, que é nós hoje. Que é esse intervalo da 69, né? Até a semana de número 70, aonde vai acontecer esse evento que é a grande tribulação. E nesse intervalo, vai estar acontecendo um monte de coisa. Uma das coisas que tem que acontecer, eu não sabia. Pergunta boa para você vai responder. Olha aqui, ó. Antes de acontecer o período da grande tribulação, nós paramos aqui agora. Qual o evento que vai acontecer? Antes da grande tribulação. Pode responder, se souber. Quem souber, pode responder. A morte de Jesus. Não, morte de Jesus, já falei. Antes da grande tribulação, que é 1 semana, 7 anos. O que vai acontecer antes? Arrebatamento? Isso! Arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí vai acontecer a última semana. Isso é profético, irmãos. Isso é escatologia, fala do fim. Então, vocês vão ler isso aí em casa, durante a semana. Os irmãos que nós vamos encerrar esse áudio agora, desse assunto. Pergunta, faça aí. Quiser a apostila, o obreiro Cauã vai mandar para vocês aí em PDF. E nós encerramos aqui agora.